E hoje vamos bater um papo aqui no programa com o Pedro Pólvora, que é da RP Construtora. E Pedro, bem-vindo ao programa e já vou fazer logo aquela pergunta que todo mundo pensa, né? Quando você fala RP Construtora, já acha que você vai construir um prédio, um grande empreendimento, mas construtora constrói casa, constrói tudo, né? Primeiramente, bom dia, Jackson, bom dia aí aos ouvintes da Rádio Hora. Essa pergunta aí algumas pessoas nos fazem, né? Mas não é bem isso. A gente é uma construtora porque a gente é um time bem completo, né? A gente inicia desde o projeto até aquela pequena reforma. Às vezes a pessoa quer fazer um banheiro ou reformar isso, a gente também atende isso aí, Jackson. Ô Pedro, trazendo já pro popularzão desse nosso bate-papo, tem pessoas que às vezes pegam no final do ano e falam, vou reformar minha casa, quero reformar minha varanda, quero construir mais um quarto. E às vezes vai lá e contrata um pedreiro e o cara chega lá, não tem noção de fazer uma análise técnica do espaço e faz de qualquer jeito, não aparece para trabalhar. A RP Construtora resolve esse problema, né? Faz desde o projeto até a entrega da obra. Com certeza, com certeza. Qualquer que seja a reforma, seja grande ou pequena, a gente faz toda a análise antes. A gente faz o projeto, a gente faz o 3D para o cliente ver se é aquilo mesmo que ele quer. No 3D vai estar constando todos os detalhes do acabamento. Então, ou seja, não tem como dar erro uma obra dessa. Então, a gente prefere fazer um negócio bem estruturado. E se você for ver, o nosso preço é a mesma coisa se você estiver contratando um pedreiro. E a gente tem todos esses diferenciais agrupados já no nosso serviço. E tem uma questão também, né? Às vezes eu tenho lá no meu FGTS, eu tenho um direito a pegar um dinheiro no banco, e às vezes esse dinheiro fica lá parado e eu poderia estar trabalhando com eles. Como que a RP pode ajudar? Com certeza, a gente dá toda assessoria em relação a isso, a gente também dá toda assessoria no financiamento de obra. Eu até estava comentando com o André, às vezes tem a pessoa que tem um crédito bom no banco, ela pode a gente fazer um financiamento 100% da reforma dela, ou às vezes ela fazer para investir. Né? Ela pega esse dinheiro, faz o investimento, uma casa para venda, ela ainda tira o lucro dela sem tirar R$1 do bolso, Jacques. E vocês fazem, por exemplo, visitas para o orçamento? Como que funciona? Sim, a gente tem a disponibilidade para estar visitando a obra, né? Conforme o cliente tem a disponibilidade dele, a gente vai ter a nossa, né? Então, assim, só basta ele ligar no nosso telefone, marcar com a gente que a gente vai estar lá. Doutor Miquimba. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Você podia me explicar o seguinte, nós tivemos essa crise aí, né, quando o material de construção subiu demais, a mão de obra também foi outra, além de ter subido, ficou uma mão de obra escassa, porque sempre a construção ocupa esse espaço toda vez que tem crise, o setor da construção ocupa esse espaço do emprego. Você já vê o mercado estabilizado? Está na hora das pessoas começarem a investir em construir e reformar? É incrível, Dr. Miquimba, que até na época de pandemia o nosso setor não caiu. Não caiu. Por quê? Os materiais aumentaram, mas o lucro da casa acompanhou conforme. Então, assim, as pessoas que já estavam investindo antes da pandemia, hoje investem o dobro. Porque elas viram que até nesse cenário ruim que teve a pandemia, esse lockdown, as pessoas não podiam trabalhar, mas estava liberada a construção, né, para a gente trabalhar, e o lucro da casa aumentou conforme o aumento dos materiais. Você pode assim afirmar o seguinte, estabilizou, vai ficar mais caro ou vai baratear da agora em diante? A partir de agora ele deu uma estabilizada nos preços. A tendência agora é o material baixar, tá? A gente já teve notícia do ferro, que vai baixar em torno de 7 a 8%, e isso é bem significante pra gente. Então, assim, a pessoa que quer investir, eu acho que a hora é agora. Pedro, você iniciou a sua trajetória profissional nos Estados Unidos, né? Sim. E é possível a gente ter casas do mesmo padrão aqui? Sim. Qual foi a nossa ideia inicial, Jackson? Eu aprendi, né, tudo que eu conheço nos Estados Unidos, não aprendi no Brasil. Então, eu vim com aquele padrão
rigoroso do americano, do padrão americano. Então, assim, eu falei, não, eu quero aplicar isso no Brasil, porque quando eu cheguei aqui, eu via como estava sendo feitas as obras, como estava sendo conduzidas as obras. Eu falei, não, a gente tem que colocar esse padrão aqui, a gente tem que implantar isso aqui, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial, né? Então, assim, tem dado certo, os clientes têm gostado, tá vendo que a gente mexe com obra, e obra é bagunça, mas a gente é um grupo limpo, que nossos funcionários são treinados. Ah, e vale lembrar, Jacques, que a gente não empreita nada, tá? É tudo nossos funcionários, os fiscais de obra são todos funcionários nossos mesmo. Então, assim, não tem aquela responsabilidade de você jogar para o empreiteiro. Então, a gente não trabalha dessa forma, são todos funcionários nossos. Pegando uma carona na pergunta aqui do Dr. Miquimba a respeito do material de construção, a gente teve um aumento, mas a gente sabe que pesquisa hoje é o que você consegue economizar bastante numa obra, Sim. né? E quando você contrata uma construtora, como é o caso da RP, vocês fazem esse trabalho de buscar os melhores fornecedores, ou isso fica para o cliente? Então, a gente tem duas formas de trabalhar. Somente a mão de obra e o cliente entra com todo o material, né, incluindo a compra, a responsabilidade de tudo que a gente precisar, ou a gente entra com tudo realmente, o cliente só vai lá visitar a obra, né? Então, assim, a gente trabalha com preço fechado, a gente trabalha com administração de obra, né? Então, assim, a gente tem várias formas bem flexíveis do cliente ver qual fica melhor para ele. Pedro, uma outra questão é com relação a pagamento, né? Normalmente, as construtoras já querem pegar 50%, 70% de entrada. Como que funciona a RP nesse sentido? Sim, e esse é um diferencial nosso, Jacques. Porque a gente está construindo no Dama, a gente tem várias obras no Dama e tem várias obras no Panamá, a gente tem obras de baixo padrão também. Um desses clientes, na verdade, do Dama e um fora lá do Jardim Panamá, a gente está fazendo porque eles levaram prejuízos nessa de ter que dar 40%, 50%, 60%. Né? Eu tenho a filosofia que você não precisa dar isso. A empresa não tem que ficar com dinheiro de cliente. Essa é a nossa filosofia. O que a gente faz, Jacques? O nosso planejamento. Por exemplo, lá no Dama, você vai começar a construir no Dama, seja com material e mão de obra, porque é o plano mais caro, porque envolve tudo isso aí nosso. A pessoa vai começar gastando por quinzena R$ 9.250. Né? R$ 9.250. Se a casa dela deu 2 milhões, ela vai estar lá com 1.990.000 na conta dela. Né? A gente não precisa pegar 500 mil da conta dela. Então, ou seja, por que a gente trabalha dessa forma? A gente trabalha dessa forma porque isso passa segurança para o cliente, não dá ansiedade, porque às vezes a pessoa deposita um valor alto para o fulano, ciclano, e fala, poxa, eu depositei, eu não estou vendo a obra andar, não estou vendo isso acontecer. Com a gente não tem nada disso. Com a gente, primeiro que ele não vai ter colocado o dinheiro na nossa mão e vai ver o andamento conforme o cronograma que está no contrato. Bom, e eu oriento para quem vai construir ou reformar que procure uma construtora, a RP é uma sugestão. Eu tenho um amigo que ele fez um pedido de financiamento, contratou um construtor pessoa física, né, pedreiro pessoa física, e passou 80 mil numa obra de 600. Então ele já passou uma porcentagem, o rapaz fez a fundação e sumiu. Nunca mais achou, ou seja, olha o prejuízo, né? Primeiro por não ser uma empresa bem constituída e depois por antecipar muito o valor, né? Sim, sim. Tanto é que um dos clientes lá do Dama perdeu R$140 mil. Né? O outro, do lado do Jardim Panamá que a gente está fazendo, perdeu R$40 mil. Né? E o do Jardim Panamá, o rapaz tinha começado e assim, além da perca material, porque estrutura errada, tem que refazer. Então, assim, a gente passa toda a orientação para o cliente. Fala, ó, se a gente for fazer, tem que refazer isso, fazer aquilo, mudar isso. Você vai ter um prejuízo disso, mas agora vai ficar corretamente. O cliente aceitou, confiou no nosso serviço e hoje ele está super feliz. Já estamos em fase de acabamento, eles já estão procurando móveis planejados para colocar, já estão procurando, sabe? As pessoas já estão se sentindo realizadas com a casa nova. Eu fiquei um pouco alienado aqui preparando, mas é assim, essa modalidade, como é que vocês chamam quando vocês contratam um trabalho por serviço prestado, assim? Você construiu essa parede, acabou essa parede, custa tanto.
vai lá e cobra. Como é que chama esse sistema e se vocês usam? Que eu vejo muita gente contratar isso parcelado. Então, isso aí depende muito do cliente. Por exemplo, a gente pode trabalhar por metragem, né? Receber por metragem, por exemplo. Ah, é apenas uma parede? Não tem problema, a gente faz. Quando é serviço muito pequeno, a gente já tem um valor já estipulado para aquilo. Quando é um serviço grande, a gente pode trabalhar com serviço fechado ou por metragem. Isso a gente trabalha muito na conversa, na reunião que a gente tem com o cliente. Isso aí a gente se ajusta e vê qual fica a melhor forma para os dois. Vocês hoje trabalham mais com construção desde o início ou reformas? Construções, né? A gente faz reformas também. Muitas pessoas solicitam para a gente, então a gente tem essa área, a gente tem equipe que só mexe com reforma, mas o nosso forte é a construção. A gente faz casas novas para investidores, tanto é que a gente está com um investidor do Canadá, né? Ele comprou o terreno com a gente fez toda essa assessoria. A gente procurou o terreno, compramos o terreno para o cliente, iniciamos o projeto agora, vamos fazer a casa e vamos colocar à venda para o cliente também. Ou seja, um serviço completo. Ele não tem que fazer nada. E o que a gente estipulou de lucro é aquilo que a gente vai trabalhar para o cliente ter. Ô Pedro, e assim, para quem tá pensando em empreender, né, em construir para vender, hoje a base do lucro numa casa, ela tá... Como funciona? Então, depende o padrão de casa que a pessoa vai querer, né? Hoje, por incrível que pareça, o rendimento de venda de casa nova, o lucro é proporcional. Quanto mais caro a sua casa, maior o seu lucro. Então, geralmente as pessoas têm a tendência de ir mais para os condomínios fechados, né? Que hoje tem até fila para compra das casas lá. Né? Mas assim, nada impede você fazer lá no Iraci Coelho, nada impede você fazer no Jardim Panamá, como nós estamos fazendo. Então assim, depende muito do que você está disposto a gastar. Antigamente tinha um mito que quando você compra o terreno, constrói 3 casas no mesmo terreno. A cada 2 vendidas, uma você ganha. Ainda é assim? Ó? Ainda é assim. É que assim, o que manda muito hoje em dia é o acabamento. Às vezes a pessoa prefere investir bem no acabamento, porque ele falou, Pedro, eu não quero demorar muito para vender essa casa. Então o que a gente faz? A gente realmente monta aquela casa para a pessoa que entrar lá se encantar e já comprar. Isso automaticamente diminui um pouco o lucro, mas é uma venda rápida, é um giro rápido. Às vezes a pessoa fala assim, não, Pedro, eu estou fazendo porque eu quero investimento, não tenho pressa. A gente monta também um planejamento baseado naquilo que ele quer. E o nosso bate-papo hoje foi com o Pedro Pólvora, da RP Construtora. Pedro, muito esclarecedor esse bate-papo. Queria que você deixasse os contatos da RP. Deixo sim. 99335-2525. Lembrando que esse telefone é o WhatsApp também, tá? 99335-2525. Bem fácil aí. Vocês estão nas redes sociais também? Sim, a gente tem o nosso Instagram da nossa empresa, que é o RP Construtora. Tá? Nos segue lá, você que está ouvindo a gente aí. E o nosso e-mail também, caso você queira tirar alguma dúvida, pode estar enviando um e-mail para rp3construtora@gmail.com. Pedro, sucesso para você. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Muito esclarecedora a nossa conversa. Obrigado, Jackson. Eu que agradeço.